Bom, esse vídeo aqui é sobre a partida que eu considerei a melhor partida da primeira rodada do Matonês 2024, que foi o Wesley enfrentando o Rafael, né? Bom, o Wesley começou com E4, o favorito de Mário Biava, e aí eles jogaram uma Juoco Piano, que acabou sendo uma Juoco Pianíssimo, né? Pianíssimo é que vai devagar, mas vai, né? E aqui o Rafa fez rock. Aqui eu só fiz uma observação que a 6 é o mais usual, né? Porque com o cavalo aqui em C3, a ameaça é cavalo A4 e pegar o bispo de casa preta, né? Então com A6 não tem mais sentido jogar cavalo A4 porque o bispo se esconde em A7. Mas o Rafa fez rock porque ele tem outros planos, né? E aí o Wesley rocou também, podia ter jogado cavalo A4, que era bom, né? E o Rafa aqui jogou rei H7, objetivamente duvidoso, mas que eu considero do ponto de vista prático um lance interessante, né? Porque o Rafael, mais conhecido por alemão, ele é conhecido pelas habilidades táticas e de ataque dele, né? E esse rei H7 já está antevendo criar complicações precoces no centro e na ala do rei, mesmo antes de terminar o desenvolvimento das peças, né? A6 seria o usual com uma posição igualada. Rei H7. Aí o Wesley reagiu muito bem. Cavalo A4. Cavalo D7. De novo duvidoso, objetivamente, mas que eu coloco como interessante porque é coerente com o plano iniciado com o rei H7, né? E o Wesley seguiu jogando como um mestre. B4, cavalo E6 e C3. Um lance simples, né? Mas muito importante, muito bom. E o Wesley desenvolveu suas peças de forma harmônica e lógica, né? Perfeito, perfeito até aqui. E aqui o Rafa jogou F5, que é coerente com o plano dele, mas leva o preto a uma posição perdida. Não é fácil ver não que está perdido, mas está. E o Wesley seguiu jogando com muita maestria. Exclama, é o único para manter vantagem, e quando retoma, uma bomba, D4, exclama, coisa de mestre, né? Do ponto de vista estratégico, o contra-ataque central, né, e esse D4 aqui é um contra-golpe central, é a melhor forma de se opor a uma tentativa de ataque do oponente nas alas, né? E além disso, desse princípio estratégico muito bem seguido pelo Wesley aqui, o D4 já coloca ameaças táticas letais para o preto, que é jogar D5 dando garfo e também jogar bispo D3, cravando a torre aqui e ganhando a qualidade, né? Mas parece que o alemão estava preparado para isso. Ele jogou D5, né, ataca o bispo, quando o bispo sai E4. E tudo parece ter se resolvido. Porque não só manteve o centro fechado, né, as brancas têm um par de bispos, esse centro abre muito, os bispos viram monstros, né? Não só manteve o centro fechado, mas evitou o garfo. E agora o E4 fechou a diagonal que cravaria a torre no rei, né? E tudo parece andando bem. Mas, agora o branco pode jogar simplesmente cavalo H2, que à primeira vista, né, a olhos humanos de simples mortais, parece até um lance de capitulação, como que dizendo, bom, o plano preto foi sensacional, eu tenho que recuar meu cavalo. Mas aqui a ameaça branca é F3, né? E quando o branco faz esse lance, os problemas pretos aparecem no atacado. E as pretas não têm como resolver todos os problemas que esse aparentemente simples F3 coloca,
né? Não vou entrar em variantes aqui, está tudo lá no material para quem gosta de ver variantes. Eu recomendo porque é muito instrutivo ver, né? Mas no geral o que acontece é o seguinte: depois do F3 branco, as pretas têm dilemas, porque se elas permitirem F toma E4 e terem que retomar de peão, né? Não só o centro abre totalmente para os bispos aqui, né? Mas também esse peão fica fraco e vai cair. Então as pretas vão ficar com um peão a mais e vantagem posicional muito grande, uma posição ganhadora, né? E se elas arrumam um jeito de tomar aqui em F3, né, sem levar a cravada na torre, o que acontece é que o branco retoma esse peão de alguma forma e vai ficar com grande vantagem de desenvolvimento, porque está tudo parado aqui ainda, né? O bispo trombando com o cavalo e tal, né? Esse cavalo bem fora de jogo do cenário, porque imagina, esse peão some, esse cavalo fica meio bobo ali, né? Ele não vem para cá, não vem para cá, ele vai ter que ser melhorado ainda, né? Então, se toma aqui, as brancas retomam, ficam com grande vantagem de desenvolvimento que combinado com o enfraquecimento da ala do rei aqui, principalmente na casa G6, né? Não tem mais o peão de F7 e o H6 veio para cá, então o G6 não tem peões guardando. O branco fica ganho, o preto não consegue se defender disso, né? E claro, o preto tem algumas tentativas criativas também, principalmente tentando colocar esse cavalo aqui ou aqui. Mas aí o que acontece é que o branco simplesmente devolve o par de bispos, né? E ou toma aqui e cai naquele problema de ganhar o peão de E4, né? Que fica fraco, né? Ou se o preto ainda consegue tomar aqui, quando retoma de algum jeito, o branco ainda fica com enorme vantagem de desenvolvimento, que combinado com a fraqueza aqui preta na ala do rei acaba sendo decisivo, né? E uma outra coisa muito interessante de ver lá nas análises do material é que esse centro aparentemente forte, opulento aqui, ele vai virar alvo fácil das peças brancas depois do F3, né? Eu vou mostrar só uma variante, tá? A ideia, como falei, não é mostrar as variantes aqui. Eu vou mostrar uma variante só, que é, por exemplo, depois do cavalo H2, joga a torre F8, né? Tirando a torre aqui da cravada, né? E aí joga F3. E aí fala, bom, tudo bem, mas e por que eu não tomo aqui? Você está falando aí que é grande vantagem de desenvolvimento, mas eu tomo aqui, a estrutura de peões é simétrica e tal. Sim, mas aí leva esse cheque aqui. E agora, se jogar rei G8, dama D3, e como é que impede que a dama entre lá? Não tem jeito. Ainda se tenta esse marotinho aqui, simplesmente joga rei H1 e está ganho, né? O próximo lance branco pode ser torre A2, por exemplo, e vir recuperar o peão aqui, já pondo a última peça em jogo, né? E não tem como evitar que a dama acabe entrando lá, né? E, na verdade, o rei preto está em grande perigo aqui, porque não dá para evitar a penetração da dama. Pra vocês terem uma ideia de quão grave é a situação, a máquina diz que a alternativa menos ruim para o preto aqui é rei F7. E está na cara que, então, não tem como resistir, né? Aí, depois de torre A2, rei E7. Né? Está na cara que é uma posição perdidaça e é assim que a máquina avalia mesmo. Mas poderia jogar G6 ao invés de rei G8, né? Mas aí simplesmente retoma e o branco está ganho do mesmo jeito, porque aqui as vantagens são muito grandes. Ó. Tem a vantagem posicional do par de bispos, né? E notar que os bispos, mesmo estando na primeira fila, eles são extremamente fortes contra o roque preto. A ala do rei preta, né? É muito enfraquecida aí, né? E as brancas estão muito mais desenvolvidas também, né? A torre vai jogar a torre A2 e vai vir para o jogo, que é a última peça que falta entrar no jogo. Enquanto o preto, as peças pretas estão trombando ali, né? E não tem como defender essa posição, é perdida também, né? Bom, o Wesley não jogou o cavalo H2, né?
ele acabou jogando cavalo E5, que aí deixa, o branco continua, mesmo sacrificando o peão ali, continua com uma pequena vantagem, mesmo com o peão a menos, ficaria com vantagem pequena por causa do par de bispos, e a ameaça de F3 continua depois, né? Ele jogou esse, mas aí logo depois o alemão errou e ficou perdido de novo. Mas aí acho que eles já estavam meio apurados no tempo, o Wesley não viu como ganhar, só viu como ficar um pouco melhor, e depois eles começaram a fazer um monte de lance que lembra quando a gente está apurado no tempo, né? Que a gente faz uns lances, tenta fazer uns lances que não mudam para ter mais um tempinho para pensar e tal. Eles fizeram vários desses lances, aí os erros táticos começam a aumentar, né? E no lance 29 o Wesley ganhou uma qualidade e logo em seguida trocou as damas, de forma que entrou num final com qualidade a mais, objetivamente ganho nesse final. E a partida terminou só no lance 52, com um empate por repetição de movimentos, mas a posição ainda estava completamente ganha para o Wesley, né? O Wesley mostrou, depois que ganhou a qualidade, trocou as damas, ele mostrou uma certa dificuldade com a questão de estratégia e técnica de finais, e é normal e esperado que nós, jogadores amadores, tenhamos mais deficiência no final do que nas outras fases da partida, isso é normal. Eu até deixei no material a descrição, o link de um vídeo de uma partida que eu comentei do Matonense do ano passado, em que eu dou uns pitacos de como que a gente pode estudar a estratégia e a técnica de final, né? Se eu lembrar, vou deixar também o link para aquele vídeo de 2023 na descrição desse vídeo aqui que eu estou fazendo agora, né? Bom, e aí foi um empate, né? Um empate muito lutado, mas o mais interessante mesmo dessa partida é entender por que o plano agressivo preto é ruim. E depois desse cavalo H2 aqui. Bom, agora o que eu gostaria de comentar mais, que aqui é só um estímulo para vocês olharem o material, né? Mas eu gostaria de comentar o seguinte, ó. Nessa posição aqui, o alemão jogou F5, certo? Será que nós, jogadores amadores, poderíamos escapar de jogar esse F5? Porque esse F5 nos deixa objetivamente perdidos, né? Será que é possível? Existe uma forma de a gente escapar de jogar esse F5, que seria, abre aspas, sentindo estrategicamente, fecha aspas, o perigo. E sentindo estrategicamente esse perigo com base em algum grau de cultura enxadrística, né? Através da qual a gente aprende alguns princípios gerais de estratégia, né? Por exemplo, vamos supor como eu poderia pensar nessa posição aqui. Eu estou de pretas e eu estou pensando se eu devo jogar F5 ou não, né? Então, abre aspas. Epa, meu oponente seguiu as recomendações dos manuais, hein? E ele está desenvolvendo as peças dele de forma lógica e harmônica. E eu ainda tenho que desenvolver minha ala da dama. E meu bispo lá ainda está meio que trombando com o meu cavalo de E6. Além disso, meu oponente tem a vantagem posicional do par de bispos, hein? Se esse centro se abrir de repente, eu posso ter graves problemas com esses bispos cortando o tabuleiro para lá e para cá, né? E tem mais. Como o meu oponente parece ter jogado como um mestre até aqui, ou seja, ele não cometeu nenhum erro, muito menos algum erro grave, se essa minha ruptura em F5 precoce assim for certa, eu estaria como que refutando a Gioco pianíssimo, né? Parece que seria muita pretensão da minha parte, né?
Acho que é melhor eu tentar desenvolver minhas peças primeiro, né? Fecha aspas. Sobre cultura enxadrística e cultura estratégica, eu também deixei um link no material para uma partida do grande, do enorme Marbiava, que eu comentei do matonense passado, em que eu foco bastante nessa questão de cultura enxadrística, da princípios estratégicos, como estudar estratégia e tal. Se eu lembrar, também vou deixar na descrição do vídeo, desse vídeo agora, o link para aquele vídeo de 2023, né? Então, assim, com esse raciocínio que eu fiz, parece que ficaria fácil, mesmo um jogador amador como nós, escapar de jogar esse F5 perdedor, né? Mas não é tão fácil assim, né? O Rafael, por exemplo, né, ele poderia pensar, a mente dele poderia funcionar da seguinte forma. Lembrando que o Rafael é um jogador muito conhecido pelas suas grandes habilidades táticas, habilidades de cálculo e de ataque, né? Ele poderia pensar assim, a partir dessa posição, olhando essa posição, tentando decidir se ele joga ou não F5. Então, Rafael pensando, abre aspas. Bom, é sempre bom, né, calcular concretamente, né, e não só nos guiarmos por princípios gerais, por melhores que esses princípios gerais sejam, né? Pois é preciso combinar estratégia e tática, cálculo com princípios, né? Então, deixa eu calcular um pouco mais aqui. Se eu jogo F5 agora, o meu oponente pode tomar em F5 ou não. Se ele não toma em F5, eu é que vou tomar em E4, e com isso eu semi-abro a coluna F para mim e mantenho o centro fechado. Mantenho, portanto, o par de bispos dele comportado, né? Mas e se ele me toma em F5? Bom, eu tenho que retomar de torre, torre toma F5. Será que esse D4 dele seria perigoso? Vixe, é perigoso sim, pô. Porque quando ele joga D4, ele ameaça tanto o garfo ali em D5, quanto jogar bispo D3 e ganhar minha qualidade. Vixe, Maria. Epa, mas peraí. Quando ele joga o D4, eu jogo D5. Eu ataco o bispo dele. Quando o bispo sai, eu jogo E4. E esse E4 fecha a diagonal que cravaria a minha torre no rei. E além disso, o E4 ataca o cavalo de F3, ele vai ter que perder um tempo tirando o cavalo do ataque. E eu, com tudo isso, ganhei um centro poderoso. Um peão em D5, outro peão em E4. Ah, isso aí acho que me dá tempo de sobra, hein, para que eu resolva meu problema de desenvolvimento depois, né? Mas peraí, é curioso, como é que eu posso fazer tudo isso se meu oponente parece não ter cometido nenhum erro? Ah, mas talvez ele tenha cometido um erro. Talvez ele tenha demorado para jogar D4, ou seja, talvez ele tenha demorado demais para intervir no centro. E é isso que permite que eu jogue o F5 agora. É por aí. Vaiamos a la Veracruz. Fecha aspas e pá, F5, né? Então, né, é duro, né? Nós sabemos disso, né? A nossa vida de capivara é dura. Se nós não calculamos, a gente pode perder porque deixou de calcular. E se a gente calcula, a gente pode perder porque calculou. É duro, né? Mas realmente acho perfeitamente possível que o Rafa tenha calculado a partir dessa posição e visto, a partir dessa posição, conseguido antever essa posição aqui, né? Ele não tem mais o garfo, fechou a diagonal, né? Mas não conseguiu ver
que cavalo H2 e F3 seria devastador, né? E realmente não é fácil ver esse cavalo H2 e esse cavalo F3, ver concretamente, né? Ver concretamente, é difícil. A posição que joga cavalo H2 e ainda dá o tempo, vai jogar cavalo H2, o preto vai jogar, e aí vem o F3, né? E o Rafa tinha que ver que tudo isso era devastador a partir dessa posição aqui, né? E conseguindo ver objetivamente o D5 e depois o E4, né? Realmente difícil, né? Difícil, não é simples, não. Se ele conseguiu ver tudo isso, não é fácil ver mesmo a partir dessa posição, que lá na frente cavalo H2 e F3 era devastador. Mas existe uma outra possibilidade, além dessas duas que eu coloquei, né? E essa terceira possibilidade seria não para abandonar o F5, mas para justificar o F5 do ponto de vista prático, né? Porque, de novo, tentando pensar com a cabeça do alemão, ele poderia pensar o seguinte, abre aspas, eu sei que esse F5 não é o usual, eu sei que ele fere princípios fundamentais da boa estratégia e sei que ele provavelmente é um erro do ponto de vista objetivo. Mas esse tipo de atitude, criar o caos, sair do usual, favorece os pontos fortes do meu estilo, no caso o estilo do alemão, né? Enquanto eu sei que incomoda o estilo do meu oponente. É F5 mesmo, a sorte está lançada, é minha melhor chance de ganhar por uma questão de estilos, né? Fecha aspas. Inclusive, no Matonense 2023, o Rafa jogou um F5 que lembra muito esse, só que uma posição ainda mais complicada porque ele estava enfrentando uma Ruy Lopes, né? É um F5 que criou lá para ele problemas muito parecidos com o que o F5 aqui criou para ele, né? E lá naquela ocasião ele acabou ganhando porque, tal como aqui, não era fácil para o branco, e lá mais difícil ainda, para o branco entender como explorar o erro, né? O Rafa acabou ganhando depois de uma luta bem dura. Também vou deixar o link daquela partida de 2023 que eu avaliei na descrição desse vídeo que estou fazendo agora. Então é isso. Como eu falei, esse vídeo seria só para estimular vocês verem os detalhes do material, que são muito instrutivos, e também para reforçar essa reflexão aí de como nós, jogadores amadores, poderíamos reagir diante da possibilidade de jogar o F5, né? É complexo, né? E xadrez é complexo mesmo, né? Não tem jeito. É isso aí.